Olá, família, como vai você? Bem-vinda, família querida. Ou você que está só, você que acompanha o consultório sozinho, sozinha, mas você faz parte da nossa família. Nós nos consideramos família sua. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre força interior, mais conhecido também como força interior, com uma outra palavrinha, resiliência. Sabe do que se trata? Talvez você precise desenvolver a resiliência. Há quem diga que nascemos com ela ou não nascemos com ela. Não creio. Eu creio é que a gente pode aprender a como viver experiências que, em vez de nos destruir, nos edifiquem. Mas como? Será que tem um jeito? Primeiro, talvez seja necessário que a gente entenda melhor do que se trata a resiliência ou aquela chamada força interior. A minha convidada de hoje já é conhecida há muito tempo no consultório comigo. Sempre um prazer recebê-la outra vez, como me sinto com muita alegria sempre ao receber você aqui. Os meus convidados queridos enchem o meu coração de prazer por este momento. Ela é Master Coach, ela é especialista em comportamento, tem PhD na área. E vem com a gente, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda. Muito agradecida. Prazer. É sempre uma honra estar com você e com você, os queridos amigos e amigas da Darleide. Eu venho também para aprender como sempre aprendo com você. Obrigada. Que para mim, para minha família, é uma inspiração. Que lindo, que o Senhor Raquel. continue a Amém. abençoar você. Amém, amém. As minhas palavras não podem ser diferentes, são recíprocas. As minhas expectativas, os meus sentimentos em relação a você e a sua família. Vamos pensar então no tema de hoje, resiliência, essa força interior. Do que nós estamos falando exatamente, Raquel? Eu fico pensando no quanto nós duas podemos assustar as pessoas ao falar de força interior. Ela existe? Pois eu quero ir logo na palavra, posso? Pode. Porque ela é a palavra quem ilumina nosso caminho. E eu me lembro do livro de Josué, quando Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Eu costumo dizer que Deus não pede para você ser uma coisa que Ele não proveu para você. Ele proveu força e Ele pede que você e eu saibamos exercitar essa força. Então ela existe. A força interior, a vontade, ela precisa ser colocada em ação. E aí sim você começa a entender o que é reconfigurar a vida dia a dia. Digamos que alguém agora diga assim, mas eu não me vejo com essa força, com essa coragem, com essa determinação. É a personalidade fechada ou consegue-se trabalhar, se envolver num processo de aprendizado? Existem pessoas que precisam de novas lentes mentais. Existem pessoas que precisam de ajuda. E, de fato, elas não conseguem se ver por conta do que aconteceu na infância, daquilo que ouviu e de experiências que passou. Mesmo um adulto, às vezes, pode ir até bem e, de repente, se depara com um chefe cruel e tirano ou um cônjuge que se mostra diferente do que a pessoa conhecia. E a estima desta pessoa vai baixando e ela não consegue mais se ver ousada, forte, determinada. Mas é possível limpar os caminhos, desobstruí-los e voltar a enxergar da maneira correta. Todo ser humano tem valor, todo ser humano tem qualidades, porque fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor. E no Senhor há poder. É muito mais do que força. Poder é mais que força. É verdade. Falar em resiliência é falar, se apropriando de uma ideia da física, de determinados materiais que conseguem voltar ao seu estado de origem depois de terem passado por
algum peso, alguma coisa que modificou a sua estrutura, mas que depois de um tempo ela se realinha para o seu estado original. Toma-se esse conceito da física, traz-se para a vida e na área da psicologia, do conhecimento da mente humana, descobre-se que pessoas reagem de maneiras diferentes diante de problemas semelhantes. E por que umas agem de uma maneira, por que outras agem de outra maneira? Nós vamos pensando a respeito disso e se identificando como eu reagi diante de uma morte de um ente querido e que é tão diferente da reação de outros. O que acontece? Qual é a sua visão a respeito disso? Por que as pessoas, nas suas diferenças, encaram problemas semelhantes de maneiras tão diferentes também? Tendo em vista o tema que nós estamos considerando agora, se é para ter uma força interior, uma coragem, porque algumas têm, outras não, enfim. Bom, alguns são muito privilegiados com uma estrutura de fato mais forte. E existem pessoas que têm sim, geneticamente falando, uma estrutura mais fragilizada. Mas há esperança para todos. Até porque esse que tem uma estrutura mais forte, ao olhar dele próprio ou ao olhar das outras pessoas, pode desgastar-se mais, pode expor-se mais, pode exagerar até mais, criando nas outras pessoas uma expectativa muito elevada em relação a si próprio. E aquele outro, que tem uma estrutura aparentemente mais fragilizada, ele pode tirar vantagens disso. Ele pode ser mais cauteloso. Toda pessoa precisa de uma coisa quando falamos em resiliência e em aprendizado. A primeira delas que eu vou colocar é o autoconhecimento. Saber quem ela é. Qual é a estrutura emocional dela? Qual é o seu temperamento e qual é o seu estilo de comunicação? Quando a pessoa procura conhecer-se, é provável que ao entender quais são suas fragilidades e quais são as suas fortalezas, essa pessoa comece a fazer uma nova construção. Raquel, há quem pense, ou pode vir a pensar, que ter resiliência, ter essa força ou este poder, como você diz, é no sentido de enfrentar qualquer coisa, suporto qualquer coisa. Resiliência é só isso? Não. O que Aliás, é mais? está longe disso. Está longe do suportar. A resiliência, ela tem a ver com o lidar com questões que surpreendem, com questões complexas, de alta complexidade, sem sobrecarregar aquele indivíduo. E como lidar sem sobrecarregar? É preciso olhar de fora a situação. É preciso fazer perguntas a respeito da situação e de si próprio. É preciso respirar, pensar antes de falar e antes de agir. Isso envolve domínio próprio da Arleide. A vida tem desafios, existem tribulações, perdas, frustrações. E a frustração, ela faz parte da vida do ser humano. Posso lhe dizer que os campeões, os vitoriosos, assim classificados na mídia, eles também se frustraram e se frustram, porque ninguém chega à vitória sem derrotas, sem lágrimas, sem escoriações, que se tornam em aprendizados, e é isso que é importante. Há pessoas que se afogam no copo de água, outras fazem uma tempestade. É preciso parar, slow, keep calm, como dizem as pessoas, para avaliar melhor antes de agir e decidir. Mas há situações que dependem de uma decisão rápida. E é preciso treino para isso. Uau, quero saber disso. Então, nós vamos entendendo que a resiliência é a
capacidade que nós temos ou vamos desenvolvendo com o aprendizado, a maturidade, com o desenvolvimento das habilidades, para que não somente enfrentemos e suportemos dificuldades, mas que nós venhamos a desenvolver estas habilidades aprendendo frente à situação em si. Há pessoas que simplesmente enfrentam o problema, mas saem destruídas dele. E destroem ou outros. destroem outros envolvidos, ou conseguem passar por aquilo, mas não aprenderam de fato, porque foram com a raça, mas o aprendizado, se não ocorre, se não há a cognição não está desperta para o que está acontecendo, poderá incorrer no mesmo erro. Sim. Poderá ficar desesperado da próxima vez porque não aprendeu. Poderá, inclusive, provocar situações outrora provocadas quando não pensou, quando não tinha as habilidades. Ou seja, resiliência não é enfrentar somente qualquer dificuldade. Resiliência é ter a capacidade de aprender com as dificuldades, superar essas dificuldades e carregar lições nos ombros para o resto da vida, inclusive para compartilhar com quem precisa. Você está acompanhando agora o consultório de família com a doutora Raquel Fonseca. O nosso papo é sobre essa capacidade ou com as habilidades que nós precisamos desenvolver, que estão aqui à mesa agora para a nossa conversa, para o nosso diálogo e aprendizado também. Quer compartilhar? Quer falar com a gente? Usa as nossas redes sociais, fala no nosso Instagram, fala com a gente no Facebook, mande um comentário, a sua pergunta, interage com a gente, é sempre muito bem-vindo. Ter você aqui é sempre muito especial. Que Deus te abençoe. Volto com você. O que então, por onde a gente pode começar a desenvolver, vou chamar de habilidade de resiliência? Bom, eu falei a respeito do autoconhecimento. Isso. Uma segunda questão, quando se fala em resiliência e ao estudarmos este assunto, e à medida que eu fui aprendendo, pessoas que meditam, pessoas que oram, elas estão aprendendo a desenvolver a resiliência. Faz parte. E nós estamos falando dentro de um mundo cristão. Portanto, o estudo da palavra, a oração, ela me prepara para ter serenidade para lidar com os desafios. Pensa numa mãe que, de repente, tem um filho na UTI. O que é que essa mãe pode fazer? Chorar, descabelar, se abandonar, a cena, o lugar, dopar-se, e a mãe virar o alvo das atenções. Ou esta mulher pode dizer, eu sei quem eu sou e quem preciso ser nesta hora. E então ela busca o Senhor, ela ora, ela compartilha, ela pede ajuda. Isso faz parte da resiliência. Ela está lidando com uma questão de maneira sábia e hábil. Uma terceira coisa dentro do equipar-se para a resiliência, antes que venha o infortúnio, antes que venha o desafio, as pessoas precisam saber para que existem. Qual é o propósito da vida delas? Porque quando vem a atrocidade, quando acontece aquele imprevisto, elas precisam saber qual o objetivo maior da vida. E, em geral, essa questão de propósito, objetivo, está ligada a pessoas, ou a uma causa, ou a uma fé. Temos falado bastante a respeito de fé. Ligada a pessoas. Eu volto a falar da mãe, a mulher que tem um bebê. Minha netinha tem 1 ano e 3, 4 meses quase. Aí eu vejo a minha filha cuidando dela. Nasceu uma mãe. Não é que nasceu uma filha, nasce uma mãe. E o objetivo dessa mãe é proteger, alimentar, cuidar. Ela tem esse propósito. Isso é algo maior. Então, o cansaço, os desafios, eles ficam aquém desse amor que cuida. Então, o propósito da vida, Darleide, pode ser uma causa. Já viu mulheres que se unem para resgatar jovens que são reféns de algum vício? Ou uma mulher que levanta uma causa de buscar pessoas desaparecidas? Ou até
cuidar de animais. Sabe, animais abandonados? Eu não sei qual é a causa na qual uma pessoa pode se envolver. Eu li uma reportagem há um tempo atrás de uma jovem que estava empenhada numa causa de ver as ruas da periferia de São Paulo iluminadas para diminuir a criminalidade. Então, o propósito da vida está atrelado a pessoas, a causa e também a fé. Quando as pessoas assim vão se equipando, elas se tornam resilientes. É isto. Eu também acredito que o propósito de cada um de nós é servir. Às vezes pessoas nos perguntam, mas como saber o propósito? Ou Raquel, Darleide, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Gente, não há que se procurar qual é o propósito de cada um de nós, porque é um só, servir. E óbvio que este servir está imbuído de amor. Então tá bem, eu vou dizer duas coisas, amar e servir. Essa é a causa de cada um de nós. Seja para servir amando os de casa, seja para amando e servindo os de casa, aprender a amar e servir os de fora também. Isto é servir. Outro dia eu fazia uma reflexão a respeito da experiência de José. Sabe o menino José, lá do Egito? Mas antes ele era hebreu, apenas um hebreu na casa do seu pai, rodeado de irmãos por parte de pai. Por parte de mãe tinha um irmão mais novo, Benjamim, e aquele menino não sabia que era tão odiado pelos seus. Precisa ser resiliente para enfrentar a rejeição dos próprios, Sim. do próprio sangue. Mas às vezes ele nem se dava conta de que era tão rejeitado, talvez. E certo dia, você conhece muito bem a história, os irmãos, entre eles alguns, pensaram, vamos matá-lo. Nós o odiamos mesmo, vamos matá-lo. Outro teve uma ideia, vamos jogá-lo ao menos num buraco, pensava aquele irmão, depois eu volto e vou tirá-lo dali. Mesmo quando armam situações para a gente que parecem simplesmente que é o fim, ainda assim, entre aqueles que nos fazem mal, há de ter alguém que vai pensar um bem a nosso respeito. Mas não foi suficiente, aquele menino fora vendido. Mas eu me dei conta outro dia, que aquele menino tem tanto a nos ensinar a respeito de resiliência, Raquel. Interessante você tocar em José. Eu vinha para cá hoje à tarde, de São Paulo para cá, para estar com você e com vocês nesse momento. E me vinha José, dois personagens bíblicos vieram, José e também Daniel, à minha mente. Amo. Mas José me fala muito, porque eu gosto de rever a vida de José. E eu vinha pensando nele, e agora você toca no nome de José. E eu me lembro, e eu vejo José na prisão, depois de ter experimentado a vida no palácio. Sim. Depois de ter experimentado uma vida abastada, com prestígio, de repente na prisão. E a prisão não era um bom lugar. Não. Ali, José demonstrou a resiliência dele. Ele foi nobre e continuou a ajudar e a servir. Ele obteve a confiança do carcereiro. Que bonito isso! Como ele conseguiu isso? Através das atitudes. Eu imagino que ele jamais tenha reclamado da comida, do lugar ou dos companheiros de cela. E quando chegaram mais, ele foi ajudar. A pessoa resiliente, ela está pronta para ajudar. E esse ajudar, Darleide, ele tem limites. O único que deu sua própria vida foi Cristo Jesus. E ele quer que a nossa vida seja usada, sim, para o bem. Há pessoas que querem dar a própria vida. Que vida é essa nossa? Mas acontece que muitas vezes, quando nós vamos olhar de perto, quem está doando essa vida para o outro, carrega, na verdade, uma carência muito grande de que, crendo dar a vida, receber de volta aquilo que ela não tem. O bonito da vida é quando nós conseguimos nos doar tão plenos do que estamos fazendo, que se o outro não me devolver, se o outro não me entregar, se o outro não me reconhecer,
Eu Não posso faz até mal. sentir porque a humanidade está Sim. em mim e você diz, uau, mas você não fica esperando, Não, porque você está porque você preenchida. está Você preenchido, tem amor, o amor exatamente, preenche, o exatamente. amor traz essa plenitude. E É, a pessoa, então, ela se doa. é, José ali, eu vejo José em amor, é. falando com as pessoas. E mais, quer dizer, tem tanto mais a dizer a respeito dele, né? Que quando ele é jogado, eu penso ele sendo jogado no buraco, eu tenho a impressão, para não dizer a minha certeza pessoal, de que ele lembrava naquele momento que o nome dele era José. Ponto. Veja, quando ele está no buraco e ele lembra que ele é José, sabe o que significa José? Deus acrescentará. É muito possível que em toda a jornada, em toda a experiência de José, por mais que ele estivesse em dor pelo que os seus irmãos o fizeram, por agora ele está sendo vendido escravo, era um garoto. Nós não estamos falando de um senhor com maturidade, com experiência e uma resiliência aprendida. Era um garoto. Dizem que ele era mimado, era o preferidinho do papai e da mamãe. Aí mamãe morreu, ele era órfão de mãe, odiado dos seus irmãos, jogado no buraco, vendido como escravo, chega lá como escravo, foi o melhor dos escravos, mas ele sempre lembrou que o nome dele era José. Deus vai acrescentar. Ele servia, e ele servia em amor. Sim. Quando ele passa de uma função para outra até ser governador do Egito, está óbvio que o que ele primeiro aprendeu a governar foi ele a si próprio. A ele próprio. A ele próprio. Mas então, o isso que nós é- estamos falando tem a ver com o governo de si. Com Ou o seja, domínio próprio. ocorre uma situação, a gente precisa ter, óbvio que estamos falando mais uma vez de humanos, que muitas vezes somos surpreendidos e não houve uma escola para aquilo e você perde aqui a colar a mão porque há a humanidade que é própria de cada um de nós e não ainda e divino, só o Senhor que é divino e Ele nos fará divinos dia após dia em Cristo Jesus, mas o que importa saber é que as adversidades acontecerão, buracos haverão pela estrada. Alguns nos jogarão em buracos. Como nos reagiremos? Alguns escolheriam dizer assim, acabou minha vida, morri. Vai se lamuriar. Lamuriar, meu pai ficou para trás. Eu não posso ser um bom escravo. Como serei escravo? Meu pai ficou para trás, nunca mais vi meu irmão, os demais que me fizeram mal. Meu Deus, o que eu faço da vida? Teria sido um péssimo escravo, teria sido um péssimo homem naquele lugar e jamais teria alcançado o lugar que ele escolheu. Para fechar, é só a ideia a respeito, quer dizer, não precisa fechar não, tá aberto também, né? Mas assim, antes que eu me esqueça, o nome José, Deus acrescentará, faz aquele menino lembrar que a gente sabe que para o hebreu o nome tem muito significado. É verdade. Ele lembrava que Deus acrescentaria a ele vitória E mesmo em face. acreditou. E acreditou. E essa mente positiva que faz parte da resiliência. Então, além do autoconhecimento, além da meditação, da oração, eu preciso ter uma mente positiva. Eu preciso me apegar às coisas boas que aconteceram hoje e que aconteceram há 10 anos atrás. Eu preciso ficar com o que é bom, senão a vida se torna lúgubre, amargurada. E aí entra aquele texto da palavra que eu às vezes cito. Cuidado que, havendo em você alguma gota de amargura, não vai contaminar os que estão à sua volta. Então, a resiliência, ela dá a capacidade de que eu me equipe para viver feliz. Então, eu sei que posso viver feliz, eu sei que eu posso promover. Humanamente falando, eu sou responsável pela minha felicidade. Humanamente falando, eu sou responsável pelo resultado das minhas escolhas. E estou em aprendizado. Há uma coisa, Darleide, as pessoas se autopunem muito. Elas se culpam. O peso da culpa promove estresse. O peso da culpa, o peso da tristeza é tão grande e esmaga. A alegria traz leveza. O meditar, orar, compartilhar as necessidades.
Então, a pessoa precisa saber qual caminho vai escolher ao estar naquela situação. E quando é que a pessoa faz as escolhas? No tempo da bonança. É quando o céu está azul. Quando uma pessoa, quando o piloto, quando aqueles responsáveis pelo planejamento do voo vão fazer um plano de voo de 15 horas, 18 horas ou 24 horas de uma aeronave, isso implica em alta responsabilidade. Por onde passará, qual a rota, o clima, mas está fazendo isso num bom momento. Bom momento. E nós já fizemos voo de quase 24 horas, né, amiga, para o Japão. Já. Que belo plano de voo foi aquele. O seu e o do piloto. E o do piloto. E o da companhia. Não, eu me referi a eles mesmo, que deu tudo certo. E quando se faz isso? Quando é que você prepara a mala para a viagem? É antes da viagem. É ali que você coloca mais uma roupa, mais uma muda de roupa, mais alguma coisa. Então, enquanto tudo vai bem na sua vida, hoje é dia de planejar, de fortalecer e equipar-se. É verdade. E dizem que os mais sábios aprendem com erros dos outros, com situações outras, sem que precise ele próprio errar. Mas em errando, porque quem não erra, aí é a oportunidade de a gente aprender. Quantas coisas eu já aprendi com as minhas próprias quedas. Eu aprendi como as pessoas se comportaram quando eu caí, se me estenderam a mão ou se sorriram de mim. Eu já aprendi que quando eu cair, se eu não me levantar, talvez alguém não me levante. Sim. Porque se faltar, eu preciso me erguer. E por aí vai. São coisas que a gente vai juntando na bagagem da vida e vai aprendendo. E tem algo que é assim, fundamental termos em mente. É você por você e Deus sobre a tua vida. Muitas vezes você fica sozinho, como José, no buraco, a caminho do Egito. No Egito, era ele e Deus. Mas o seu nome era José. O que dizia, o que fazia saber, Deus me acrescentará. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos, continuando falando sobre força interior, que tem a ver com inteligência emocional. Não é nenhum vulto, nenhum mistério aqui dentro da gente. Nós estamos falando de inteligência emocional, estamos falando de crescimento emocional, de aprendizado, de força, capacidade, a chamada resiliência, de receber o impacto da vida, mas voltar ao nosso estado original com muito aprendizado. E então nós vamos continuar aqui com você. Até já. Deixa eu te dizer uma coisa, caso você não saiba que nós temos um presente para te mandar pelo correio ou podemos mandar também o link para você estudar virtualmente sobre família. Gente, é um curso, é um material completo, riquíssimo, que nós presenteamos você que nos acompanha, você que está com a gente e tem interesse de estudar sobre ser família. Mais uma vez, vou dizer o que outras vezes tenho dito e é de verdade. A gente precisa estudar sobre relacionamento. A gente precisa estudar sobre ser pai, sobre ser mãe. A gente precisa entender o universo dos relacionamentos. A gente não pode pensar que em relações tão complexas, especialmente nos dias de hoje, em que parece que os filhos já vêm com um chip que os pais não sabem ler, não sabem decodificar. Os pais também fazem escolhas que muitas vezes deixam os filhos à mercê de saber como é que se faz para agradar aos pais, para ter a presença dos pais, para ser considerado pelos pais, em lugar de só receber presentes, receber atenção. Esse universo fica complicado se a gente não põe o pé no chão e põe a cachola para funcionar. Então aqui está, o material riquíssimo, é coisa boa mesmo. E você pode pedir esse material, que é a revista Entre Família. E eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se o meu câmera aqui está comigo. Aqui, quem pode vir? Olha, aqui tem um que a gente chama, um códigozinho que a gente chama, uma palavra inglesa aqui, ó, QR Code, está vendo aqui? Tem um aplicativo que você baixa aí no seu celular e quando você apontar nessa direção, vai levar você para um link, para um site, onde tem o link ao ser aberto, com cada lição, um vídeo gravado, inclusive por mim,
fazendo um resumo de cada capítulo, uma aplicação de cada leitura feita para te ajudar nesse compromisso de estudar a respeito de ser família. A relação marido e mulher, a relação pais e filhos, saúde física, mental, espiritual. E então eu convido você agora a mandar uma mensagem para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, telefone, né? 0 operadora 12 2127 3121, em horário comercial, mas não paga. Comercial é só o horário, porque a revista é um presente. E tem também o nosso WhatsApp, você pode tanto mandar o pedido da revista física para nós enviarmos pelo correio, como também você pode pedir virtualmente e nós vamos mandar o link para que você estude em casa sem gastar papel. Tá bem assim? O DDD é 12, o número de WhatsApp é 981001425, 981001425. É para você pedir a revista Entre Família. Combinado assim? Beijo para você, obrigada pelo carinho de sempre atender aqui o nosso convite para estudar a Bíblia, para conhecer, para saber mais, porque aqui nós consideramos que saber faz a diferença. Aí você junta saber com bom caráter, boa vontade, fé. Aí tem o combo da prosperidade física, mental e espiritual, com bênçãos extensas para sua família. Eu acho que eu convenci de que o material é bom e de que precisa estudar. Raquel, agora eu vou jogar aqui, vou pedir para a produção jogar aqui na tela, um pensamento dito certa vez, uma declaração feita certa vez pelo cara do esporte, assim, que marcou os Estados Unidos e o mundo pela sua desenvoltura. Ele disse o Michael Jordan, ele disse certa vez assim, acompanha comigo. Eu perdi mais de 9.000 lançamentos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes meu time precisava que eu marcasse os pontos da vitória no minuto final da partida, mas eu errei. Eu falhei repetidamente, uma e outra vez na minha vida. E é por isso que eu fui bem-sucedido. Michael Jordan. O que ele quis dizer, Raquel? Interessante, não é? Que a vida do vencedor, do vitorioso, é feito também de perdas. É feito de perseverança. Perseverança inteligente. Tem a perseverança que é teima. É verdade. Você está entendendo? Uhum. A pessoa é teimosa, ela erra e ela não está entendendo que o peso da roupa, que o sapato, o tênis é inadequado, que o cabelo precisa estar cortado da maneira correta ou que ela está precisando de lentes de contato novas. Ou seja, em coisas simples, ela pode estar perdendo a correção. Uhum. Então, a teimosia impede a vitória. Agora, ele mostra que ele foi perseverante, ele foi resiliente e ele obteve a vitória. Eu também entendo que uma vitória é para ser celebrada. Não importa se é uma, se é duas ou se é 5, mas as pessoas focam muito mais nas derrotas. Eu acho interessante porque ele anotou a equipe que o acompanha nesse desenvolvimento, porque ele é um case, anotou todas essas informações. Não, e também as derrotas dele foram públicas, né? Exatamente. Elas foram documentadas, registradas, transmitidas em todos os países americanos, em todo o mundo, muitas vezes nos grandes campeonatos. Ou seja, é o tipo de vergonha que muitas vezes impede a tantos outros de insistir, né? E as pessoas querem encobrir seus erros. Eu não estou dizendo para ninguém sair aí contando seus pontos fracos, seus pontos falhos, nem seus erros, não é isso que eu estou dizendo. Mas há coisas que são tão evidentes que a única pessoa que não enxerga é ela própria. E ela pode ir melhor. Então, ele demonstra um quê de humildade ao mostrar-se campeão também. A área dos esportes, ela nos ensina muito. E hoje, você sabe muito bem que não é mais o juiz de futebol que está ali somente. São as câmeras que mostram milimetricamente cada jogada, o que aconteceu. Existem olhos sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Não há aos olhos de Deus nada que esteja oculto. E Ele deseja que eu faça o melhor que eu posso, de acordo com as minhas forças, o meu dia de hoje.
Ele espera isso, nem mais nem menos. É de acordo com as forças que eu tenho. Então, Darleide, é preciso usar aquilo que Deus deu, sem usar atrofia. Atrofiando é omissão, e toda omissão será cobrada. O Israel, aqui na produção, está me dizendo que na adolescência, na história do Michael Jordan, na adolescência ele foi cortado da seleção, do time, enfim, quando era um garoto ali, adolescente, porque o seu rendimento não era bom, porque ele não era um bom jogador, ele não seria um bom esportista. E hoje nós estamos falando aqui de Michael Jordan, mas de alguém que diz de quantas vezes perdeu. Mas muito bem lembrado por você, fazer essa menção a respeito de a gente ter sabedoria para saber o que é teimosia ou para saber o que é resiliência. Há pessoas que insistem em relacionamentos absolutamente indevidos. As condições estão postas, elas são terríveis, elas são degradantes da dignidade humana. Isso, permanecer numa situação como estas não deva ser confundido com resiliência. Isso pode ser carência, isso pode ser teimosia, isso pode ser falta de domínio próprio, qualquer uma outra coisa, exceto resiliência. A gente precisa, mais uma vez, lembrar que resiliência é a capacidade, é a habilidade que nós temos de enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos as próprias frustrações, colhermos dali aprendizado, até dizermos o que este homem disse. Quantas vezes ele errou, mas ele acreditou que ele tinha competências, que com elas ele poderia treinar e treinar, até que aquilo que era medíocre passasse a ser de grande valor. Até que ele desenvolvesse robusteza emocional, capacidades físicas, uma mente rápida, controle das suas emoções, que tem a ver com controle do apetite, controle dos sentimentos, controle dos pensamentos, até que controle as atitudes e ele chegue a ser um homem caríssimo aos milhões de dólares de que tanto valor ele adquiriu. Mas ele pode ter tido o melhor técnico, né, Raquel? Ele poderia estar no melhor time, ele poderia ser o... Mas se ele não tivesse acreditado de que ele tinha capacidades, que ainda vistas por alguém chamadas medíocres, mas ele acreditava que poderia, o que ele tinha? Ele tinha gana, ele tinha vontade, ele tinha desejo e ele tinha muito prazer no que estava fazendo. E não estava fazendo pelos outros, e não era só para ser visto. Claro que tem isso também, que é até um impulso, objetivo, mas claro. ele tinha vontade própria. Sim. Eu creio nisso e a gente pode ver outras pessoas. Aqui no Brasil nós temos o exemplo de um outro esportista, mas noutra área, da Fórmula 1 e serve de chacota para muita gente, o Rubinho Barrichello. Sempre foi o segundo, nunca fez o primeiro. Mas em ser o segundo também tem o seu valor de ter competido, de ter corrido, de ter o seu patrimônio, tecer a sua história e chegar a segundo melhor do mundo. É isso mesmo, produção? Fazer o quê? Quem é o segundo melhor do mundo não é o perdedor, é o segundo melhor do mundo. Então, aplica isso à tua história profissional, à universidade, a um curso, a um hábito. Pode ser um hábito simples, você falou de coisas simples, a roupa, um cabelo, o que seja, a adequação, coisas do dia a dia. Onde a pessoa está na vida que ela tem, sendo o melhor que consegue ser no dia de hoje, a cada dia. Então, dentro desse bojo de preparo para ser resiliente, além das coisas que nós já falamos até aqui, eu quero acrescentar mais uma, aproveitando esse gancho que você traz do esporte. É fundamental exercício físico. Boa. O exercício físico me prepara para ser resiliente. Então, é preciso mais atividade física. Darleide faz parte dos poucos, talvez, que pensem. E eu penso assim, que à medida que o tempo passa, tudo pode ficar pior, é verdade, mas pode ficar melhor também. Os anos, eles vão passando, 70, 80, a palavra diz que são enfado e canseira, mas a palavra também diz que aquele que confia no Senhor, que está obedecendo aquilo que o Senhor fala, é renovado como a águia e pode caminhar sem se cansar.
Eu creio nisso. Eu creio que a pessoa ela pode ir treinando, ela pode ter um desenvolvimento físico, alongar-se, e à medida que ela cuida do físico, sabia que as suas emoções também mudam? Sabia que essa pessoa se torna mais paciente, mais compreensivo? As caminhadas fazem muito bem, a oxigenação do cérebro é necessária. E à medida que o tempo passa, ela se faz mais necessária. Se o jovem descobre isso e o adulto também, podem ter vidas mais saudáveis e mais úteis, mais utilidade, além de ficar só sentado, assistindo o que não deve ali na TV ou nas séries, eu não sei o que as pessoas fazem, ou ficar falando mal das pessoas. Há uma vida para ser colocada em ação. E a resiliência tem a ver com isso. É aquilo que você está fazendo com você e com o que lhe acontece. Quer seja bom, quer seja ruim. Eu trago a resiliência também para as coisas boas. Pense, outro dia, uma pessoa que eu amo muito, amigo, uma família muito amiga, ele formou-se em medicina. Que noite maravilhosa, que esplendor. Foi uma noite de festa e de celebração. Foi só uma noite, mas quantas outras noites em plantões, em estudos, quantos dias, até sem se alimentar, aquele jovem teve. Quanto ele precisou ser resiliente para conquistar aquilo que ele queria, o diploma. E quando ele conquistou o diploma, ele entendeu que estava iniciando uma vida sem volta, no servir com amor. É um jovem cristão e serve em amor. Quanto ele precisa de resiliência todos os dias para poder entregar quem ele é. Quem você está entregando na sociedade? Que mãe é essa? Que esposa, que marido é este? Que funcionário é esse que essa pessoa está entregando na empresa todos os dias? Ou na sociedade, que tipo de cidadão é esse? Sem resiliência, é impossível viver hoje. E é fundamental, Raquel, que você traga essa questão do cuidado com o corpo, quando você cita o exercício. Amados, não tomar água pode causar a diminuição da sua capacidade de cognição, de raciocínio. Pode te dar muita canseira, pode te dar muita fome. Falta de água pode dar tremedeira, pode dar uma sensação de medo ou aumentar o seu nível de ansiedade. Você pode ficar doente por falta de um copo de água. Copo de água é uma maneira de dizer alguns copos de água ao longo do dia. Veja, eu quero resiliência, eu quero resolver, eu quero água, não faz mas um exercício. simples copo de água a menos pode fazer diferença. Sabe o que falta de sono produz? Sintomas de esquizofrenia. Olha isto. Uma universidade alemã fez uma pesquisa com um grupo de 24 pessoas e eles foram monitorados quando dormiram uma noite bem e como foi o comportamento deles quando não dormiram bem, ou melhor, quando eles perderam uma noite de sono. Os sintomas, Raquel, era de um esquizofrênico. Sim. A privação de sono, terrível. Ela hoje tem feito parte do cotidiano de pessoas nas grandes cidades, uma cidade como São Paulo, inúmeras pessoas que não conseguem dormir, outras o fazem pela busca dos prazeres. E o que acontece com o tônus da vida? Ele arrefece. Definha. E esta pessoa pode ser resiliente? É claro que não. A resiliência está atrelada a hábitos de vida saudáveis. Já citamos vários deles. E o exercício físico, o cuidado com o corpo, faz parte também. Você tem feito tantos apelos através do seu programa, trazendo temas aqui que são riquíssimos e entregues a cada programa. Pessoas que são especialistas nas suas áreas. Para quê? Para que as pessoas valorizem mais suas próprias vidas e, por favor, sejam felizes. Outro dia um amigo disse assim, como assim não tem nada para fazer? Ele já é um senhor e ele disse assim, como
como assim as pessoas dizem que não tem nada para fazer? Se elas cuidassem delas próprias, o tempo seria pouco, porque dá muito trabalho cuidar de si mesmo. Fiquei pensando naquilo, é verdade. Ele dizia, hoje eu já fui para academia, hoje eu fiz exames, hoje eu fui na rua resolver problemas, hoje eu fui no banco cuidando de coisas minhas, cuidando da minha família, aí depois eu voltei para casa, almocei, e ele foi contando a rotina de autocuidado, misturado com as questões do servir, e ele dizia, é muita coisa para fazer por mim. E é verdade, a gente tem muito o que fazer por si próprio. Ao falarmos como foi a proposta, está sendo até aqui, falarmos sobre resiliência, não podia ficar de fora o que você traz com muita sabedoria, da lembrança de que nós somos um ser integral e aquilo que nós estamos trabalhando do ponto de vista mental, ele precisa ter o suporte desse corpo que é gerido, inclusive governado por esta mente que precisa sim de saúde, mas o corpo que nutre a mente, para que a mente governe o corpo, ou seja, não tem como um ser sem o outro, não tem como. Não tem. E nós precisamos de pessoas cada vez mais saudáveis dentro desta sociedade, que nós dizemos assim, está ficando doente, por favor, cuida de você. Eu estou procurando cuidar de mim. E quando eu faço isso, eu estou contribuindo com a minha família. As minhas filhas têm prazer que eu cuide de mim. Raquel, já que você trouxe a palavra filhas, eu acho assim muito legal que a gente considere agora com os pais, com os professores, mas vamos ficar aqui com os pais especialmente, com os avós que cuidam de netos, com os responsáveis que têm sob sua responsabilidade crianças. É fundamental que a gente tome consciência a respeito do que é fazer, do que é construir numa criança essa confiança que possa desenvolver as suas habilidades no sentido da resiliência, na capacidade de resolver problemas, da capacidade... Como é que se pode ensinar os filhos a desenvolverem a habilidade da resiliência? Dando espaço para a frustração deles enquanto são pequenos. Os pais, muitas vezes, ou os cuidadores, querem fazer tudo pela criança. A criança, dentro de cada estágio, tem a sua capacidade e ela precisa fazer o que consegue. Pasme, minha netinha, como lhe disse, tem 1 ano e 3 meses. Ela já sabe guardar os brinquedos depois que brinca. Mas ela me vê guardar a louça. Ela me vê arrumar a casa. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo o que preciso, eu estou imprimindo nesta criança. Quando a Darleide cuida dela, ela se torna uma referência para os filhos e para os netos que virão. Então, esse autocuidado, ele é muito necessário. Que já é uma lição para os que estão à volta. A criança aprende pelo que vê. Primeiro é pelo que vê, depois é pelo que ela está ouvindo. Então, o exemplo, o ambiente sempre está falando. O desafio é quando vai chegando na adolescência, esses filhos começam a devolver aos pais aquilo que eles viram. E, via de regra, os pais não apreciam o que veem nesse período do choque da adolescência com os pais. Esse é um assunto vasto. Queridos, é importante considerar que quando os filhos, ainda pequenos, estão tão abertos a aprender, é justamente trabalhar o que faz para que a criança veja. Exatamente isso. Termos também estratégias, conhecimento, por isso que eu dizia a respeito de estudar para ser pai e mãe, para ser marido e mulher, para sermos gente que convive umas com as outras, respeitando o espaço da outra, enfim. Com crianças, muitas vezes nós não consideramos a criança como uma mente inteligente, ainda que em desenvolvimento em termos cognitivos, em termos de maturidade do próprio cérebro, mas são inteligentíssimas. O adulto subestima a criança. Exatamente. E o adulto precisa cuidar com a expressão facial. Exato. Com o tom de voz e com a postura. Nada mecânico, sendo autêntico e sincero, mas altamente cauteloso. Coerente. Sim, e sabe a outra coisa que, por favor, o adulto que é cuidador de crianças precisa ter cautela com o asseio corporal, com as suas unhas, tamanho das unhas. E isso faz muita diferença, sim.
educar é uma obra que começa no ventre. Ou seja, limpeza, higiene, Claro, cuidado, autocuidado, cuidar do ambiente. Dos dentes, das unhas, do corpo. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Esse ser, essa criança, ela merece o melhor do Nós adulto. falamos a respeito de amar e servir. É quando criança que nós desenvolvemos essa habilidade, essa percepção de quão é bom amar e servir. Que tal colocar seus filhos para te ajudar nas tarefas de casa? Em vez de você deixá-los entretidos vendo televisão ou com um tablet na mão, o que quer que seja, ou brincando mais lá sozinho ou com seus irmãos, que tal envolver as crianças nos afazeres da casa? Isso é prepará-lo para enfrentar as necessidades que a vida nos impõe, de lidar, de organizarmos, de resolvermos. E quando se levanta um conflito em casa, que tal considerar um conflito entre as próprias crianças, alguma coisa que a criança traga para os pais? Mamãe, aconteceu isto ou aquilo? Que tal perguntar para a criança: filho, o que você acha que deveríamos fazer? Me fale mais sobre isso. Me conte. O adulto precisa aprender a ouvir. Aliás, o ouvir faz parte da resiliência. Ouvir a verdade, ouvir o feedback e dali tirar lições. Posso acrescentar mais um item antes que você diga assim, terminou? É verdade. Dentro desse equipamento para a resiliência, é de comum acordo dos estudiosos dessa área a importância do diário de gratidão. Darleide, eu já falei isso muitas vezes aqui no seu programa. Tenha seu diário de gratidão. Um dos exercícios para desenvolver a resiliência é parar para ver o que nas últimas 24 horas, pelo que eu sou grata. Quais são as ocorrências nas últimas 24 horas que eu destaco na minha vida e sou grata. Eu sou grata a você pela oportunidade que você me deu de estar sentada aqui hoje, lhe ouvindo e desenvolvendo novas ideias e também olhando para mim mesma e pensando na minha própria resiliência, quando eu tenho precisado usar e quantas vezes eu precisarei. Eu sou grata e eu posso elencar uma série de coisas pelas quais eu sou grata hoje. As pessoas dizem que são gratas pela vida, pelo alimento, pelo trabalho. Eu digo, isso já é o lugar comum. É preciso aprofundar-se mais e ter um estilo de vida de gratidão. Estilo de vida de gratidão, gostei. Eu penso que José, sabe o menino que nós estávamos falando no bloco anterior? Eu acredito que ele tinha a experiência da gratidão como alguma coisa usual. Porque ele não enfrentaria as coisas que enfrentou sem perder a própria dignidade, a própria identidade, se ele não tivesse em mente o sentido da gratidão. A gratidão de ser ele José, de ser eu sou José. Quando ele encontra os seus irmãos, ele se revela para os seus irmãos anos depois, quando ele já era governador no Egito, quando ele dispensa o intérprete e ele fala a língua dos seus irmãos e se permite ser reconhecido, a primeira coisa que ele diz é: eu sou José. Deus o estava acrescentando, Deus estava acrescentando a ele naquele momento a oportunidade de um reencontro e ele chora tão alto, que todo o palácio escuta. E nós vimos José passando por provas e provas e provas, mas eu acredito que ele era um homem grato. Grato por ser um hebreu que havia sido ensinado aos pés do seu pai, que sabia ler, que tinha em mente os mandamentos de Deus, que tinha a memória do Deus de Israel, que mesmo em meio a um povo que não servia ao Deus que ele servia, mas aprendeu a ser fiel, que fugiu dos laços de uma mulher que o queria enredar na sua sensualidade por temor a Deus. Só vence quem venceu daquela maneira, quem de fato tinha um coração grato, pelo que Deus já havia providenciado, pelo que Deus certamente o acrescentou, tinha ali, sem dúvida, gratidão. A gratidão cabe no palácio e na choupana. É verdade. A gratidão cabe em todas as camadas sociais, lugares, circunstâncias. A pessoa precisa aprender a expressar gratidão. Não é só pensar, Darleide. Tem gente que pensa e ela desenvolve pensamentos, mas dos seus lábios você nunca ouve uma expressão de gratidão. Verdade. E há espaço para isso. É necessário. E é possível desenvolver a resiliência. Alguns, como você disse no começo do programa, já têm um pouco mais. Outros acham que não. Mas nós demos aqui hoje
alguns bons caminhos. Eu Tem acredito. outros, tem mais. Isso é só o começo. Obrigada, Raquel. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada a você também pela companhia. Nós nos entregamos aqui sempre para um programa bom, que seja uma bênção para você e para sua família. Que Deus te abençoe, te dê paz, te dê muita alegria, que você acredite que Deus deu a você o potencial de ser grande, de ser maior, porque Ele providencia. Ele é o seu Deus. Ainda que você não se chame José, Ele ainda é o Deus que acrescenta. Que Ele acrescente força, que Ele acrescente coragem e que você acrescente à própria vida fé e determinação para seguir o mandado de Deus. Ser forte e corajoso. Um grande abraço, até a semana que vem com mais um Consultório de Família.